Olá pessoal, hoje mais um dia, eu tô com mais um vídeo hoje para vocês aí no canal. E hoje, este vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu vou plantar pitaia, tá certo? Hoje, graças a Deus, de ontem para hoje choveu bastante, a terra tá molhada e eu já tava com as mudas de pitaia ali prontinha para plantar. Então, como deu essa chuvada, a terra molhou e eu estou aproveitando para poder plantar, porque a terra estava muito dura. Essa parte aqui da terra onde eu quero plantar pitaia é uma terra firme, porque pitaia não gosta de terreno que encharque, tá certo? Tem que ser aquele terreno firme, que você possa irrigar ela se for necessário, se você quiser manter irrigada. Se você não quiser, não precisa, porque na verdade aqui pitaia é um cacto, e a nossa região aqui, Agreste, como quem conhece essa região, ela sabe, é uma região que temos muitos cactos. Por exemplo, a gente planta palma, aqui tem mandacaru, aqui tem a macambira, entendeu? E são cactos. Então, e eles se adaptam muito bem a essa região, porque são regiões secas, com a baixa de chuva faz com que eles se desenvolvem bastante. Porém, se você coloca uma irrigação controlada, isso vai ser muito favorável, vai ser muito bom para eles. Então, neste dia de hoje, são 3 mudas que eu tenho de pitaia. Na verdade, eu tenho mais umas 5, mas no momento onde eu vou plantar só são 3, tá certo? Então eu vou pegar essa muda que estão ali em cima e eu vou trazer para fazer essas plantar aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês o seguinte: o tamanho da cova que eu cavo. Então a cova que eu cavo para plantar a pitaia é aproximadamente 40 por 40 com 40 de profundidade. Então é uma muda, é uma cova que eu uso para bastantes tipos de plantas frutíferas, essa profundidade da cova, com essa dimensão, porque eu não sou, como eu falei desde o início, que eu não coloco muitos produtos. Eu estou usando a maneira simples, básica mesmo, de nós aqui da região que a gente usa. Não somos de estar plantando, colocando adubos, tá? Não, a gente usa o básico do básico. Aí quando a planta está produzindo, que a gente vê que há uma necessidade de uma carência de algum, a gente pega e coloca adubo, se for necessário. Como a gente sempre está usando aqui o esterco de gado, o esterco de galinha, de caprinos e ovinos, entendeu? Então não colocamos. Na maioria, eu particularmente uso o tempo todo plantas, o próprio mato que eu limpo. Então eu pego aquela matéria orgânica, aquele mato seco, e coloco no pé da planta, porque ali ele vai se decompor, ele vai suprir a necessidade que é necessário para a planta. Então eu já economizo em comprar adubos para colocar. E as plantas, elas se desenvolvem bastante. Por exemplo, eu vou mostrar aqui do meu lado, olha só, as minhas macaxeiras. Olha o tamanho, tá certo? Mas eu coloquei adubo? Não, é como eu estou falando. Se a gente observar aqui, olha só a quantidade de matéria orgânica que a gente está tendo aqui, ó. É muita coisa, é muita matéria orgânica. E isso faz com que ela se desenvolva bastante. Muito bonita essas macaxeiras, tá certo? Que estão plantadas aqui. Essas macaxeiras têm no máximo aí 5 meses, de 4 a 5 meses. E olha só como está o desenvolvimento delas, muito bonito, entendeu? Então é isso. Outra coisa também que eu tenho plantado, eu vou mostrar para vocês. Apesar que eu não esperava que fosse esse tipo de mamão, mas olha o pé de mamão como é que está, todo florado, tá muito bonito, tá certo? Olha só como ele está de floração. E é como eu falei, a cova que eu uso para plantar é sempre a mesma coisa.
eu sempre uso 40 por 40 com 40 centímetros de profundidade. Mas qual a técnica que deve ser usada? É a gente pegar a terra que a gente cava nos primeiros 20 centímetros da terra de cima, a gente separa, tira a pedra, certo? Deixa só a terra e os outros 20 centímetros da parte mais inferior do solo, a parte mais pobre, digamos assim, a gente separa para o outro lado. E isso, na hora que a gente vai pegar a mudinha para colocar na planta, a gente pega a parte da terra que estava em cima, coloca embaixo da cova e pega aquela outra parte de cima, junta a outra terra que tenha ao redor e coloca ao redor da planta. E aquela que a gente estava no fundo da cova que a gente tirou, a gente coloca ao redor da cova em cima, na cobertura da parte de cima. Por que eu faço isso? Porque quando você faz isso, você evita que nasça muita erva daninha, que são o mato, aquele matinho que costuma nascer. Quando você coloca essa terra que estava embaixo, ela não tinha essa semente para poder germinar ao redor do pé da planta. Entendeu? Então, e os nutrientes que estavam em cima, essa matéria orgânica que estava em cima da terra, que é a parte mais forte, você colocou para baixo, aonde as raízes vão se desenvolver. Tá certo? Então isso faz com que as plantas realmente tenham um bom desenvolvimento. É claro que isso vai ser um acompanhamento que você vai fazer a cada dia. Você vai estar sempre trabalhando, você está sempre junto, sempre observando e sempre fazendo exatamente esse manejo de ir limpando e ir observando e sempre pegando aquele mato que você vai limpando. Eu gosto também, deixar logo bem claro, para depois o mato tá verde, eu não coloco esse mato verde logo na hora que foi tirado no pé da planta. Eu deixo ele espalhado, assim que ele seca, que tá sequinho, então aí eu puxo e coloco no pé da planta. Também, mais uma observação, aqueles matos que produz muita semente, por exemplo, a gente tem um mato aqui chamado espinho de bola. Olha, ele é terrível. Além dele ser ele é um capim. Ele nasce muito, ele dá muito trabalho na hora de você limpar ele. Então, esse tipo eu já não coloco. Eu coloco aqueles que eu sei que não tem tanto espinho. Então, isso é só uma observação. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer a planta da pitaia. Bom, pessoal, como eu falei, eu meço 40 centímetros por 40, tá certo? Então, eu marco 40 centímetros. Aí você vai dizer, mas se eu não tiver uma trena para medir, porque nem sempre em casa a gente tem uma trena, no lugar que a gente vai plantar, a gente tem uma trena para medir. Então é fácil, ó. Se é daqui para aqui deu 40 centímetros, eu vou medir, ó, 1 palmo, 2 palmos. Então eu cavo 2 palmos. 2 palmos para cada lado. Então a gente tem mais ou menos essa parte aqui, ó. Então eu já peguei, eu já puxei essa terra aqui em cima. Puxei essa terra aqui. Observe que aqui a terra é dura mesmo, como eu falei. Então eu venho aqui e simplesmente começo a cavar. Ó, cavar. E aí eu falei, eu tirei a primeira camada de terra de cima, de um lado. Separei essas pedras para um lado também. Ah, mas precisa cavar esse buraco todinho desse tamanho? Sim, eu digo que sim, porque você não vai plantar essa planta aqui e quando for daqui a 3 ou 4 meses você não vai tirar ela de volta. Ela vai ficar aqui a vida toda. O tempo todo ela vai ficar aqui. Então é necessário que você apronte bem a cova, faça uma cova bem feita, para que essa planta ela possa produzir com muita qualidade e por muitos anos, bastante. Então é isso que tem que ser feito. Ó, essa terra aqui, quando eu estou cavando, isso aqui é uma terra forte. Isso aqui já foi feito um aterro, porque a gente tá ao lado de um barreirozinho aqui, ó. Aqui do lado tem um barreirinho. Então
essa parte dessa terra aqui, ela é uma terra forte. Ela já foi botada a terra aqui, por isso vocês estão percebendo que a parte de baixo dessa terra aqui, ela tá vindo uma terra preta. Mas é exatamente por isso, por esse motivo. Mas isso não impede de eu fazer o que eu falei para vocês, de poder cavar os 40 centímetros. Aqui eu vou mostrar para vocês. Eu acho que dá para vocês verem aí que logo aqui embaixo eu tenho também outras plantas. Pé de caju, pé de laranja, logo aqui do lado. Olha só, cheguei aqui agora e vou medir, ó. 1 palmo, 2 palmos. Tem até um pouquinho a mais do que 2 palmos. Mas aí não tem problema. 45 centímetros mais ou menos. Então como é que eu fiz? Eu cavei. Vocês lembram que no começo que eu tinha pego essa terra aqui e tinha juntado antes de começar a cavar. Então eu pego essa terra aqui, que é a primeira, e já jogo para baixo. Ó, observe que aqui tem até uns capinhos seco, como eu falei. Então eu jogo para baixo. Nesse momento, esse buraco aqui ele já não tem mais a distância. Mas o que importa não é isso. O que importa é eu poder pegar essa quantidade de matéria orgânica que estava em cima da terra e colocar embaixo. Outra coisa que tem que ser feito é evitar pedras, tá certo? Algum pedaço de madeira. Por exemplo, quando eu cavei aqui, eu encontrei isso aqui, ó, dentro. Um pedaço de madeira. Então, joga fora. Isso aí não vai me servir aqui dentro. Então eu quero só a matéria orgânica. Qual é a matéria orgânica? O capim, essa terra preta que estava em cima, eu separei para cá. Então agora, nesse momento, eu vou pegar o pé de pitaia, a muda, está aqui, ó, uma muda de pitaia, uma muda muito bonita, tá vendo? Em breve, logo, eu tenho essa aqui. Se eu quiser tirar para fazer uma muda, eu posso tirar, mas não é o objetivo, eu vou deixar ela, tá certo? E depois eu vou colocar o tutor dela. O que é o tutor? É a madeira, ou uma estaca de cimento que você pode colocar aqui, tá certo? Então eu venho, coloco ela aqui, ó, no centro. Coloquei ela no centro. E agora eu venho, como eu falei, vou pegar essa outra terra que tem aqui ao redor, e eu vou colocando ela no centro. Lembrando que eu vou sempre tirando as pedras. Eu não quero que as pedras fiquem ao lado dela. Eu quero que a terra que tem preta ao redor, aquela terra com a camada de matéria orgânica maior, e coloco ao redor dela. Então chega aqui no centro, dou uma ajustadazinha ao redor. É normal, que é para que ela possa realmente, essa terra que eu estou colocando aqui, ela possa se compactar mais ao lado da que estava na planta, certo? Pronto. E é basicamente isso o plantio da pitaia, tá certo? Então é isso aqui. Como é que eu faço? Como essa terra aqui
era que estava mais no fundo, então agora eu puxo para o lado dela. Essa terra aqui que eu estou puxando agora, eu não vou colocar bem em cima a planta, ela vai ficar mais ao lado. E aí, volto a tirar as pedras, o excesso de pedra. Como aqui é um lugar que tem bastante acesso, que as pessoas sempre andam por aqui, as pessoas que vêm sempre andar por aqui, visitar, conhecer, então eu coloco essas pedras ao redor. As pedras maiores eu coloco ao redor. Por quê? Para que fique sinalizado que esse aqui está plantado. E essa planta aqui não é um pé de erva daninha. Ou seja, esse aqui foi eu que plantei. Certo? Então eu sempre faço isso com todas as que eu planto. As plantas eu gosto de botar. Principalmente quando é uma planta que o pessoal não tem bem conhecimento. Porque aqui ainda na nossa região, essa planta pitaia não é uma planta que todo mundo conhece. Uma planta ainda de pouco conhecimento. O pessoal conhece laranja, manga, pitomba, jaca, mas pitaia não, ainda o pessoal não conhece, certo? Então esse aqui foi o plantio do pé de pitaia, da muda de pitaia, certo? Então aqui já está finalizado, certo? Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ajuda esse canal a crescer, tá certo? Muito obrigado mesmo, fica com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá certo? Conto muito com esse apoio de vocês para fazer o nosso canal crescer. Obrigado. Eu vou mostrar só os outros que estão plantados ali.